Olá, eu sou a Zói, tudo bom? Então, eu estava aqui pensando que quando eu não gravava vídeo, houve uma discussão aí sobre a fala da MC Mirella sobre escola para quê, né? Que não dá em nada, né? Mas agora me deu vontade de falar alguma coisa a respeito, né? Eu não sei porquê, mas, né? Eu acho que nunca é tarde para a gente discutir certos assuntos, né? Eu acho que a gente tem que discutir, né? Porque educação vai estar na pauta frequente, né? De quem quiser, de qualquer professor, né? O professor sempre vai ter a educação como pauta, né? Enfim, o que eu tenho a dizer sobre isso? Bom, eu não nego, eu não, eu não sou dessas que histérica quando alguém fala alguma coisa desse tipo. Não. O que acontece é o seguinte: a dona Mirella, né? Eu não vou entrar com esse negócio de MC, né? Então é o seguinte: a dona Mirella disse uma coisa que, de uma certa forma, eu como professora, confesso que é uma enorme tentação achar que realmente não sei o que a gente está fazendo ali, né? Porque a gente entra na sala de aula, os alunos estão bagunçando, os alunos estão zoando tudo, fazendo uma bagunça horrível, e isso desestimula, né? Isso cansa. E a gente fica se perguntando o que a gente está fazendo ali, né? É porque, na realidade, aqueles alunos, uma boa parte deles, pensa como essa menina, né? Vamos ser sinceros, né? Agora, claro, não é por causa disso que a gente vai desistir, né? A gente não pode desistir. A gente tem que insistir, a gente tem que lutar, tem que batalhar, tentar fazer alguma coisa para o pessoal entender a importância do que eles estão fazendo dentro de sala de aula, né? Porque é muito complicado, é muito complicado. Então, eu mesma, eu estou numa fase, assim, de pensar bastante a respeito do que eu estou fazendo na escola, né? O que eu estou fazendo dentro de sala de aula, o que está pegando, né? Enfim, é porque também uma coisa que a gente também tem que discutir, né? Que eu acho que eu não vejo quase as pessoas discutindo. Professor, assim como qualquer ser humano, está sujeito a ego, né? Problemas de ego, né? E vamos colocar esse negócio de problemas de ego da maneira mais popular possível, sem muita filosofia, né? Sem muita discussão psicanalítica, né? Ou seja,
naquele sentido que as pessoas costumam dizer, o cara tem um ego inflado, né? Mas professores estão sujeitos aos problemas desse ego, nesse sentido, né, que as pessoas normalmente falam, né? Até porque a minha proposta aqui é tratar o assunto de uma forma mais popular, mais simples possível, sem abrir mão, talvez, de uma reflexão profunda, mas sem precisar entrar em questões assim muito assim. Eu quero que as pessoas entendam o que eu quero dizer, né? Eu quero que as pessoas, qualquer pessoa, entenda o que eu quero dizer, né? Então vamos lá. Bom, então o que acontece? Professores, como eu ia dizendo, mas agora eu vou dizer, também estão sujeitos a esses problemas. Então é complicado você pensar que você se preparou numa faculdade, fez uma especialização, fez curso, estudou, pegou uns livros ali para fazer uma pesquisa, para levar para a sala de aula e trabalhar aquele tema. Aí você imagina que você vai chegar na sala de aula e os alunos vão ficar maravilhados assim com o que você disse, que você, enfim, mandou ver, e força, né? Mas aí você chega na sala de aula, você ganha um tremendo de um balde de água fria, cheia de gelo, e não acontece. A aula muitas vezes não vai do jeito que você imaginou, né? Ou seja, a aula não rende. Até porque os alunos estão preocupados com outras coisas. Os alunos estão ligados em outras questões, que, inclusive, muitos preocupados em ficar jogando Uno na sala de aula na frente do professor. Eu já fui testemunha ocular disso. Então essas coisas vão complicando a nossa vida. Essas coisas vão deixando a gente muito chateado, né? A gente vai perdendo aquilo que a gente chama de elan, né? A gente vai perdendo o encanto, né? E então é claro que existe uma tentação nesse sentido de se dane, esse pessoal não quer nada com nada, para que eu vou gastar minha saúde, gastar meu humor, né, para atender essas pessoas, né? Ou seja, é complicado. Então eu não sei até que ponto de uma certa forma essa questão que ela colocou me fez refletir nesse sentido. Eu prefiro acreditar que a educação é fundamental. E eu acho que a gente não precisa criar altas teorias para mostrar por que a gente precisa estudar, né? Por que a gente precisa ir para a escola, né? Eu acho que o grande problema da maioria dos pedagogos é que eles querem fundamentar muito a função da educação para os professores
que vão dar aula, né? Agora, só que ao mesmo tempo existe muito pouca discussão dentro de sala de aula de uma universidade, onde a gente está fazendo licenciatura, sobre como lidar com as frustrações que a gente eventualmente venha ter no exercício da função, né? Ou seja, é frustrante, é muito frustrante. Eu já passei por muita frustração, né? Porque eu achava que, sabe, quando a gente sai da faculdade, a gente acha que vai arrebentar, né? Porque a gente, da mesma forma que, digamos, uma pessoa que é formada em medicina, daí na faculdade ela aprende um monte de coisinhas ali, não sei o que, coisa e tal, e aí ela se forma, vai trabalhar, vai atuar no mercado, né? E aí o que acontece? Ela pega uns casos extremamente cabeludos que ela nunca viu na faculdade, que ela nunca leu em nenhum manual. Eu acho que é caso de arrancar os cabelos, né? Eu acho que a pessoa entra numa pilha tipo Duracell enfim, é complicado, porque existe uma questão, aqueles quadrinhos, aqueles memes que a gente vê, assim, por exemplo, expectativa versus realidade, eu acho que se aplica muito nesse negócio quando a gente sai da faculdade para fazer alguma coisa profissional, né? E eu acho que a gente tinha que ter discussões assim sobre essas frustrações, essa questão da expectativa, gerar expectativas e entender que a realidade às vezes se impõe, né? Sei lá, eu tô numa fase assim que eu tô refletindo muito sobre essas coisas e eu acho que a gente tem que acreditar desde que a gente não crie tantas expectativas assim, sabe, sobre o sucesso da aula, né? Porque a gente, claro que a gente deseja que os alunos aprendam, que a gente faça as coisas assim da melhor maneira possível e que cada palavra que a gente diz dentro de sala de aula seja absorvida, né? Mas isso alguns vão levar a sério, alguns vão prestar atenção, alguns vão aproveitar esse momento, outros eu não sei agora o que fazer com esses outros, né? Na faculdade costumavam dizer que a gente não pode, de maneira nenhuma, abandonar essas pessoas que não querem, né? A gente tem que forçar a barra, porque a gente precisa, porque na realidade por trás desses revoltadinhos que não querem assistir aula, que não querem, né, que aparentemente não querem nada com nada, na realidade eles estão passando por situações problemáticas dentro de casa, eles estão
tendo altos problemas. Mas assim, até que ponto é o professor que tem que trabalhar esse tipo de coisa? Agora ninguém fala que tá passando por problemas em casa, tá revoltado com a família, tá passando por uma situação qualquer lá com a namorada, sei lá, qualquer problema que. Por que não jogam isso de repente para um psicólogo? Sei lá, as escolas não podem ter um psicólogo de plantão para discutir essas coisas assim com esses alunos? Porque, sei lá, eu já falei algumas vezes que muitas vezes o professor se sente muito solitário. Eu acho que a gente precisa trabalhar essa questão da solidão do professor, né? Porque a gente tem que ser um super-herói, né? Porque a gente tem que dar aula, tem que resolver os problemas pessoais dos alunos, tem que resolver as questões psicológicas que eles apresentam, tem que ser mediador de conflitos, porque às vezes rola uma briga dentro de sala de aula, o professor tem que se meter no meio. É complicado, né? Então a gente está vivendo um momento em que eu entendo quem resolve abraçar um pouco esse negócio do niilismo, né? Ou seja, ligar o foda-se, né? E eu entendo mesmo, mas eu só quero, claro, como professora, eu quero ter alguma razão, ter um lampejo, alguma centelha de que eu tô apostando na coisa certa, né? Porque a gente precisa de feedback, né? O feedback, eu acho que não existe ninguém assim que trabalhe em alguma coisa que não queira um feedback, né? O feedback o retorno, né? Não só alguém chegar com você e dizer assim, pô, eu gostei do que você falou ali, não sei o que, não. De repente a pessoa assistiu uma aula minha e de repente eu descobri que ela está usando isso em algum lugar que ela resolveu trabalhar, né? Que o que eu falei em sala de aula é útil, né? E está sendo útil para as pessoas. Então é isso, eu acho que a gente precisa eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir. Eu acho que é algo que a gente precisa ter, porque senão a gente vai sempre sair da faculdade, achar que a gente vai arrasar, né? Que tudo que a gente está aprendendo ali na faculdade, a gente vai chegar numa sala de aula, aquelas crianças vão estar exatamente do jeito que os nossos professores falaram,
Só que existe aí é que entra aquela questão que existe um abismo entre o mundo acadêmico e a realidade, né? Porque até mesmo nesses cursos que a realidade deveria ser o pressuposto máximo, né? Que a gente vai trabalhar com crianças de verdade, né? Não é crianças hipotéticas, né? Não são crianças que só existem na cabeça de alguns teóricos da educação, né? Então, a gente precisa trabalhar, sei lá, por uma pedagogia realista, né? De repente, quem sabe, né? Enfim. E eu acho que a pedagogia também precisa entrar numas assim de entender aquela máxima bíblica, né, de dar a César o que é de César. Ou seja, pedagogia é pedagogia, psicologia é psicologia, né? Assistência social é assistência social, cada um no seu quadrado. Eu sou meio que a favor disso, porque afinal de contas, ser 3 coisas ao mesmo tempo cansa. Eu acho que ninguém precisa se submeter a isso, né? Então, é isso. Eu fico por aqui. Obrigada.